Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6. A partir do verso 19. Nós vamos dar continuidade hoje. Nós estamos falando numa sequência de estudos, ensinos, baseados num livro de Timothy Keller chamado Deuses Falsos. E hoje nós vamos dar continuidade a isso, falando sobre dinheiro. Um ídolo silencioso que precisa ser destroçado. Esse livro, ele tem um grande ensinamento. E eu posso resumi-lo em uma única frase. O trono de adoração da sua vida nunca estará vazio. E hoje nós vamos tratar desse ídolo falso, que é tão comum, né? Quem não aqui interage com dinheiro todos os dias de sua vida, seja comprando o pão do café da manhã, seja abastecendo o carro, seja recebendo ele na sua conta bancária ou em espécie, num troco. Só que nesse texto que nós vamos ler, Jesus nos deu uma outra leitura desse objeto, dessa ideia chamada dinheiro. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, a partir do verso 19: Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Feche seus olhos, curva sua fronte, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, e que possamos ter a grata bênção, Senhor, do Senhor nos visitar nessa noite, Senhor. Ó Espírito Santo, em cada coração, em cada mente, toca. Produz, Senhor, conhecimento eterno, Senhor, a nós. Mas produz, Senhor, mudança, Pai, que o Senhor quer. Senhor, aqui estou apenas como Tua ferramenta, Senhor, para falar da Tua palavra, meu Deus. Que seja o Senhor a convencer, o Senhor a ministrar, o Senhor a transformar cada mente e coração aqui, Senhor, de forma que direcione-os para Ti, meu Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje Deus nos convoca a dar uma olhadinha para dentro de nós. Como está você frente ao Senhor quando a palavra é dinheiro? Quando a palavra é dinheiro, como que nós estamos interagindo com essa ideia que nós humanos criamos, chamada dinheiro? Porque o dinheiro nem sempre existiu, ele veio a existir, ele é coisa criada. É uma organização social para que nós facilitemos o transporte de mercadorias. A gente aprendeu isso lá na escola. Para substituir o escambo, a troca de uma mercadoria por outra, criamos o sistema monetário. Mas há um problema grave nele. Ele interage conosco de uma forma a nos dar mais poder do que realmente temos. E quando você abre espaço demais para que essa ideia, para que esse objeto, para que essa necessidade social da modernidade atue na sua vida, ele começa a se entronizar em você. Temos que tomar muito cuidado com isso. O Timothy, ele traz duas escalas. Eles dizem que existem deuses falsos, raiz
e deuses falsos superficiais. E pasmem, ele classifica o dinheiro como um deus falso, superficial. Mas isso não tira poder do dinheiro. Isso, na verdade, nos dá uma correta leitura sobre ele. Porque ninguém trabalha para ter o dinheiro, exceto o tio Patinhas, que gostava de ajuntar um bocado de moedinhas no imaginário de quem o criou. Mas na nossa vida, não é isso que acontece. Os poderosos que já têm bilhões, trilhões, as empresas gigantescas que hoje ouvimos falar e querem mais e mais e mais poder. Ué, não é mais dinheiro? Não, é mais poder. Tem uma coisa chamada market share. É o quanto a sua marca ocupa do mercado. Quanto do mercado é seu? É isso que o dinheiro faz com que as marcas poderosas consigam. É poder. Poder estar lá. E para você, o dinheiro tem representado o quê? Porque é essa representação que Cristo está aqui trabalhando contra. Ele não está trabalhando a favor da ideia do dinheiro aqui. Ele fala assim: não podem servir a Mamon e a Deus. E Mamon aqui é literalmente a potestade, o principado espiritual que atua sobre a riqueza. Ah, mas então eu não posso ser rico? Pode. Desde que a riqueza esteja no seu devido lugar. Desde que o seu ganho, as suas posses e bens estejam no devido lugar e não é entronizado na sua vida. Lembre sempre do início dessa pregação: o trono de adoração da sua vida nunca estará vazio. Ou está o Senhor Todo-Poderoso assentado nele, ou outra coisa está assentada nele. E pasmem, é muito fácil colocar o dinheiro lá. Mas normalmente não é o dinheiro que nós colocamos lá. E esse é o engodo. Esse é o engodo. Nós estaremos trabalhando disso mais para frente. O que Cristo nos diz aqui é que o dinheiro ele não é algo neutro. Não é a sua televisão que você liga, desliga. Não é o seu celular que você troca de tempos em tempos. É uma ideia poderosa dentro de você, que o seu dia vale aqueles números na sua conta bancária. Há algo de errado com a ideia? Não. Assim também como não há algo errado com a planta cannabis. Mas o uso que se faz dela pode ser remédio para tratar, pode ser droga para alucinar. Como estamos tratando os recursos que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas? Nós estamos realmente usando para darmos glória ao Senhor, ou temos glorificado a riqueza como um ídolo, sutil, quieto, quase que invisível? Porque é muito fácil quando a gente mente, a gente se sente mal. É muito fácil quando no trânsito alguém faz uma barbaridade perto de você e você diz assim, dá uma palavra que não é bonita para aquela pessoa. É muito fácil quando você deseja, cobiça algo de alguém, você se sentir pecando. Mas e quando você é ganancioso? Você consegue perceber? A ganância humana é talvez um dos mais sutis pecados que existem. É aquilo que você demora a perceber que você está caindo nisso. Você é ganancioso? Você vai falar assim, não, eu nem tenho dinheiro para ser ganancioso. Eu ganho tão pouquinho. Na verdade, eu nem ganho, eu ainda sou sustentado pelo meu pai e pela minha mãe, moro na casa deles. Como eu poderia ser ganancioso? Pois é, mas a riqueza, não apenas o dinheiro, se você a colocar no trono, ela se torna mamon. Então sim, você pode ser ganancioso, mesmo sem ter renda. Você tem sido altruísta, você tem olhado para quem não tem e pensado nelas como alguém que você tem que ajudar? Ou você está preocupado com o seu ego, com
o egocentrismo, você no centro de tudo. Tudo o que você pensa, você está no centro. Você entende que é muito parecido isso com todo o poder que você deseja quando você tem posses. Por que nós queremos posses? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Por que eu quero uma casa? Por que eu quero um carro? Por que eu quero uma roupa nova? Por que eu quero um emprego melhor? Em algum momento nós pensamos assim, não, porque eu quero um emprego melhor, porque na verdade esse emprego me toma muito tempo. Eu quero um que me tome menos tempo, porque eu quero usar esse tempo para evangelizar. Não, eu quero uma casa maior, porque eu tenho que fazer uma célula de jovens e adolescentes lá, e lá em casa não cabe mais. Já tem gente dentro da despensa. Lá em casa tinha gente já dentro da cozinha. Mas por que você quer um carro novo? Porque o seu está quebrando e está te tirando tempo precioso com a sua família. Porque você tem desejado coisas. Cristo nos leva a uma reflexão muito forte, meu irmão, quando nós começamos a pensar na riqueza no seu devido lugar. Ele olha e diz assim: não podem servir a Mamon e a Deus. Cristo dá caráter espiritual, não nós. Essa ideia de riqueza que nós temos, quem dá o caráter espiritual a ela, que até então não era tão claro, é Cristo. É o próprio Jesus falando assim: vocês estão entronizando as riquezas. Vocês conseguiram inventar um negócio que dá tanto acúmulo na mão de tão poucas pessoas, que vocês não estão sabendo lidar. E essas pessoas que têm esse acúmulo, vocês estão olhando para eles e desejando ser iguais, porque vocês querem algo que eles têm. Não é só o poder aquisitivo, não é só não ter a preocupação dos boletos. Nós estamos olhando para determinadas pessoas e querendo o status quo dele, o modo de vida, a forma como ele abre a boca e influencia nações. Para Jesus, arrependimento dos povos? É isso que essas pessoas que tanto nós estamos olhando e tendo como exemplos a serem seguidos estão fazendo? Por que aquele irmão que abre a boca e denuncia o pecado, nós não temos essa mesma vontade de ser iguais? Por que esses de alto poder aquisitivo nós temos? Porque Mamon ataca uma área chamada necessidade. Mas o dinheiro em si, ele nem é o objeto. Ele se comporta, na verdade, como um dos mais perniciosos deuses falsos que a gente pode encontrar nesse livro. Por quê? Porque ele se comporta como uma meretriz, que se permite ser usado de bom grado por outros deuses falsos. É o Deus falso da marca da grife. É o Deus falso da ostentação. Quem não tem visto aí nos TikToks e Instagrams e um monte desses negócios, os outfits? Vamos dizer aqui, quanto que custou esse sapato, quanto custou essa calça, quanto custou isso? E quando você vai ver, a pessoa investiu mais de 20 mil reais numa roupa que ela está vestindo. As pessoas, elas na verdade têm um problema grave com o valor. Elas perdem a noção. Se alguém te perguntasse: meu irmão, em que classe social você está? O que você acha que você responderia? Não, meu irmão, eu acho que eu estou na classe média. Média, média. Não média baixa, nem média alta, média, média. Baseado em que você diria isso? Na comparação com aqueles que te circundam, com comparação com a sociedade onde você está inserido. Você imagina então uma sociedade baseada em bilhões de dólares, no mínimo centenas de milhões, onde uma Ferrari é um carro comum, o cara tem 12, onde um Porsche, que nos causa, aquela curiosidade para saber, é o comum dele. Você entende que ele perdeu a noção de valor? Eu lembro de uma época, tinha um programa de TV chamado CQC.
Eles iam para Brasília. Era muito debochado. Mas isso aqui é interessante. E eles, numa dessas idas para Brasília, eles estavam entrevistando os deputados, senadores e perguntando: senador, tudo bom? Me responde uma coisa. Quanto custa uma caixa de fósforo? Hoje, por volta de R$1. Naquele tempo, 10, 12 anos atrás, teve um senador que falou assim: uns R$5? Perdeu a noção. Esses homens perderam a noção do que é necessidade. Eles vivem apenas no desejo. Aparentemente está tudo certo. Deixa eu falar para vocês, não está. Não está tudo certo. Nós devemos humilhar Mamon. E nós temos um caminho para isso. Mas o pecado da ganância não nos deixa. Por quê? Não, eu trabalhei, eu conquistei, eu dei duro, eu fiquei 8 horas para conquistar esse local, para conquistar esse valor. Não, você só conquistou uma coisa inútil, que vai passar. Se você tem colocado o dinheiro como primeiro lugar da sua vida, deixa eu te falar, é momento de repensar. Esse é o convite feito hoje. Repense. Em 1 Timóteo está escrito assim, 1 Timóteo capítulo 6, no verso 10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Timóteo, o apóstolo, disse: é a raiz de todos os males. Vamos pegar isso que Timóteo disse com o que Timothy Keller falou. Ele falou assim: olha, é superficial, porque é aqui você chega, não porque ele seja menos poderoso, ele não está dando aqui grau de importância, não, é porque ele é o disfarçado. Não é o dinheiro o problema é o uso que se faz do dinheiro. Mas ele coloca aqui: o dinheiro é a raiz de todos os males. Pense um mal, um mal, que o dinheiro não esteja envolvido. Eu não consigo pensar. E olha que eu fiz esse exercício. Todos os males que eu pensei tinha dinheiro envolvido. Talvez alguma coisa da psique humana, da psicopatia. Mas ainda assim a pessoa procurará recursos para executar aquilo. Mas vamos pegar agora e pegar o dinheiro e colocar no seu devido lugar. Onde estaria o tráfico de drogas? A escravidão humana. Vamos imaginar que toda a humanidade não tivesse caído. Adão disse para Eva, quando ela trouxe o fruto, falou assim: ô Eva, está esquecida, é? Melhor, vamos pensar que Eva, na hora que a serpente falou com ela assim: desse fruto aqui, se você comer, você vai se tornar igual a ele. E Eva virasse para ele assim: e por que tu não come? E não tivesse comido. E nós até então tivéssemos vivido baseados em nossa necessidade. Só a nossa necessidade. Nós não precisaríamos de pratos franceses, nem de vinhos caros, nem de soda italiana, nem de grifes. Nós precisaríamos de comida, alimento, nosso bom e velho feijão com arroz, ou talvez uma alga, ou talvez o fruto da vida. Mas isso atuaria em nossa necessidade, não em nossos desejos. A raiz de todos os males vai de encontro a cada desejo que nós temos. Cada desejo que nós temos é uma área de luta para entregar a Cristo. Eu desejo muito uma experiência de uma viagem para Dubai. Zero problema com isso. Mas como a sua viagem para Dubai glorifica o nome do Senhor? Explique para você que deseja, não eu.
Como o meu desejo por um computador mais potente glorifica o Senhor? Não glorifica? Como que a Bíblia nos ensina? Tudo o que façais, seja comer, seja beber, seja trabalhar, faça para a glória de Deus. Não é esse o ensinamento? Então a minha pergunta quanto aos seus desejos e aos meus desejos é: como os nossos desejos, que não há nada de pecaminoso em você ter um desejo, há de pecaminoso em você ter uma concupiscência, que é um desejo exagerado por algo. Se eu não for para Dubai eu morro. Se eu não tiver aquela bota daquela marca, se eu não tiver aquele celular da última geração, eu brigo, eu me endivido, eu deixo de comer, eu deixo de vestir, mas eu quero aquilo. E eu estou falando só desse Deus falso. Então, quando a concupiscência ela bate a sua porta, você está numa enrascada e você tem que resolver a situação. Porque essa meretriz chamada dinheiro, ela permite que você o utilize para chegar em coisas mais profundas. E é por isso que o Keller coloca como raiz, não porque é aquela coisa bruta, mas é aquela coisa profunda, enraizada no seu âmago. Quando ele coloca que o dinheiro ele é superficial, é porque aqui é a porta de entrada, é aqui que agora permite que você deseje coisas mais profundas de forma concupiscente. Não há errado em possuir bens, desde que esses bens não sirvam à sua concupiscência, mas sirvam ao reino de Deus. Que dolorida essa palavra. Eu espero que esteja acertando estruturas da sua vida, como acertou as minhas estruturas. Eu tenho um sonho. Eu não sou de muitos sonhos materiais, Lorena sabe disso. A gente conversa às vezes com isso e às vezes eu fico me perguntando assim, qual é o sonho? E um belo dia eu descobri que eu tinha um sonho. Eu não sei se pela minha criação, não sei se pela minha vida, eu não sei, às vezes eu não me entendo muito bem, mas eu descobri que eu tenho um sonho, um só: ter uma casa. Eu já quase realizei esse sonho algumas vezes, mas parece sempre que eu piso na bola em alguma coisa e está errado. Não vou dizer que foi Deus que tirou, não, porque eu não tenho essa certeza, mas eu sei que eu não consegui realizar o meu sonho. E Deus tem me falado muito sobre esse desejo. Ele fala assim, certo, até onde isso é válido para a sua vida? Até onde você tem colocado que essa casa será através de mim e não através do seu esforço? Até onde você tem colocado isso como uma questão espiritual e não uma questão meramente física, do seu trabalho, da sua genialidade para os negócios, da sua capacidade de angariar recursos desse mundo? A resposta eu deixo para mim, mas eu fui muito impactado. E eu espero que de alguma forma o Senhor possa estar falando com vocês nessa noite. Porque se Cristo coloca dinheiro como uma questão espiritual contra as nossas almas, porque é isso que ele é um opositor das nossas almas, nós devemos então entender o que Paulo nos lembra lá em Efésios 6,12. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Você tem dúvida se o dinheiro está ocupando mais espaço na sua vida do que deveria? Você só tem um local para descobrir isso: as regiões celestes. O quanto você tem orado pela sua saúde financeira, o quanto você tem orado para que Deus coloque as coisas nos seus devidos locais, o quanto você tem jejuado. E hoje, muito boa a interação que eu tive com a filha do Sérgio. E ela disse assim, o que é jejuar? E uma das características do jejum é propósito. Qual é o propósito que você tem colocado diante do Senhor para que
Deus mude a sua percepção do que é valor. Pode ser, sinceramente, como Jacó, que você enriqueça após a sua mudança. Pode ser que Deus que tenha realmente permitido que o Satanás tenha mexido na sua vida e tirado tudo da sua vida. A partir da sua mudança, a partir de que você olha e fala assim: Senhor, eu só lhe conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pode ser que Ele duplique, te dê 10 vezes mais, e pensando que ainda que isso não é importante. Só que agora você vai ter a correta medida disso. Então, quando nós temos olhado para a palavra, olhado para as nossas vidas, e esse confronto, esse conflito de interesses. Quarta-feira, eu fui agraciado também com a possibilidade de falar aos irmãos. E ao descer, meu filho falou assim: meu pai, você falou um negócio ali que eu não concordo não. Eu falei: amém. O que foi, filho, que eu falei que você não concorda? Ele falou assim: do jeito que você falou, parece que Deus não se importa com as nossas vidas. Não, Ele se importa. Me perdoe, eu errei. Não era dessa forma que eu queria pôr. Eu queria pôr que Deus tem primariamente preocupações com as nossas necessidades, e principalmente as eternas. A necessidade de comunhão com Ele, a necessidade de salvação, e não a necessidade da marca do seu relógio. Quando nós entendemos que é uma força espiritual atuando nas nossas vidas com tanta... É tão comum, é tão corriqueiro o dinheiro interagir com a gente. Quem aqui não gastou dinheiro hoje? Guilherme levantou a mão ali. Faz sentido. Mas na verdade você gastou. Você ligou o celular, você gastou energia, você gastou água. Não é dinheiro? E pasmem, o problema de Mamon é que nem na contabilidade. Você tem débito e crédito. As suas dívidas também são um problema seu com Mamon. Você se permite ser usado. Você permite que ele alugue um apartamento triplex na sua cabeça com as suas dívidas. Você interagir com o dinheiro também é interagir com a responsabilidade de não usufruir daquilo que não é seu. O crédito que querem lhe dar custa caro. Eu sei. E talvez essa seja a minha principal lição a ser aprendida com isso que Deus nos fala hoje. Crédito custa caro, ele não é nosso. Ninguém fica falando assim: toma aqui emprestado por quê? Porque eu sou bonzinho. Não, tome aqui emprestado porque eu quero uma parte na sua vida. O que nós temos que entender fortemente é: todo o valor que você ganha é tempo de vida seu, que você usa para reter aquilo. Entenderam isso? Entende que dinheiro requer tempo de vida? E o seu tempo de vida é muito limitado. O meu é muito limitado. São só 100 anos, no máximo. Com tantos Coca-Cola zeros, com tantas poluições indiretas de carros. Mas nós valorizamos esse tempo de vida para as coisas eternas? Ou temos acordado e diligentemente trabalhado e ajuntado riquezas embaixo dos nossos travesseiros? A Bíblia nos diz que é inútil. Elias destrincha isso para a gente, quando ele fala assim: sabe por que é inútil? Porque você não leva para a eternidade. O dinheiro, não. A casa, não. O carro, não. A roupa, não. O celular, não. Mas você leva aquilo que você fez com ele. Você usou para as suas concupiscências, ou você todos os sábados tirava pelo menos um quinhãozinho para falar assim: aqui, rapaz, tem uma senhorinha que todas as vezes que eu passo, ela está no semáforo pedindo dinheiro com uma criança, eu hoje vou abençoar a vida daquela pessoa. Ou você sucumbe aos pedidos dos drogados. Esse é um problema que nós temos que enfrentar. Nós sucumbimos a pedidos que aparentemente
aparentemente exerceremos misericórdia, e na verdade estamos tornando a situação daquela vida 2 vezes pior. Mas quanto nós temos ido, quanto nós temos proativamente chegado a pessoas que nós sabemos estarem necessitados e abençoado essas vidas. Quantas pessoas, quantas vezes? E aqui nós vamos entrar agora num problema, numa solução para esse problema. Para que inventamos o dinheiro? Nós temos que pensar nisso. O dinheiro foi inventado para gastarmos? Não, o dinheiro foi inventado para ser acumulado. Porque o milho apodrece. Remete lá na Idade Média. As plantações agora, a agricultura evoluindo. As coisas eram finitas, elas tinham prazo de validade. Elas acabavam muito rápido, mas inventamos um jeito de colocar. Falaram assim, não, mas eu tenho uma forma de guardar isso agora. Como? Dinheiro. O dinheiro foi inventado para ser acumulado, para ser servido, para ser Deus em nossas vidas, um Deus falso. É para isso que ele foi inventado. Mas então como que nós podemos tirar o domínio do dinheiro das nossas vidas? Se nós temos que interagir com ele, tem um jeito de viver sem interagir? Só se você virar um ermitão no meio da Amazônia. Porque se hoje você tentar viver num ambiente onde seja uma reserva florestal, é capaz de um guarda florestal te tirar de lá, dizendo que você não pode ir até lá. Se você for então para um local que ninguém está habitando, pode ser que escrituralmente tenha um dono naquela terra. Você já não consegue mais viver com um eremita. Mas a minha pergunta para você é: como que você pune Mamon? Como que você tira ele do centro? Dando. Não tem outro jeito. O dinheiro que você ganha, ele entra em conflito direto com as questões espirituais quando você doa. Aí você humilha Mamon. É o único jeito. Não à toa, um belo dia estava eu e Elisa em casa, e eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto dessas interações com os meus filhos, porque eu acho que eu posso ajudá-los exatamente quando eles buscam essa interação. E ela perguntou assim: pai, eu acho que eu já contei isso aqui umas 10 vezes, mas vou contar hoje de novo. Por que Deus é tão arrogante? Ele nos dá um monte de mandamentos, e para a gente seguir, se a gente não seguir, ele fica bravo. Eu perguntei para ela: filha, você acha que Deus te deu um mandamento porque ele é o cara, que ele quer se sentir o cara, ele é o bambambam, olá, faço todo mundo me obedecer? É esse o sentimento que você acha que Deus tem para conosco? Sendo que ele próprio diz assim: gente, vocês não podem somar nada em mim. Deus é ilimitado em todas as suas capacidades. Então ele é onipotente, onisciente, onipresente, para dizer o mínimo. E para os matemáticos de plantão, quanto é 1 milhão vezes infinito? Infinito. Quanto é infinito dividido por 2? Infinito. Quanto é infinito vezes 1? Infinito. Você não acrescenta, você não tira nada de Deus. É impossível. E esse ser todo poderoso olhou para você e falou assim: pegue 10% daquilo que você soa, daquilo que você rala para ganhar, e entregue para sustento da minha casa. E nós temos uma briga muito grande com isso. Eu já tive. Eu admito a minha fraqueza. Mas tem me dado uma alegria poder estar vencendo essa batalha de pouquinho em pouquinho. Como diz o pessoal da AA, um dia após o outro, eu vou vencendo essa batalha, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas nós temos que entender que agora o que é essa doação então, que Deus nos ordena que seja feita? É para pagar o salário do pastor, é isso. Ah não, é porque nós precisamos construir isso aqui. É para isso? Você acha mesmo
que aqueles 10% do teu ganho é para isso. Tira o olho disso, tira o olho deste mundo, tira o olho desse século que está passando e coloca na tua vida espiritual e observa que quando Deus lhe ordena, humilhe Mamon, Ele estava falando para você assim, você vai desentronizar Mamon quando você aprender essa doação, que a sua riqueza, ela tem que ser doada. E aí você vai me colocar no trono, e o Deus de toda a glória vai estar sentado no trono da sua vida. E eu nunca vi um justo mendigar o pão. Você vai começar a olhar para a sua necessidade ao invés dos seus desejos, e vai notar que tudo na sua vida está suprido, e você vai ver que você tem muito mais daquilo que você precisa. Sabe por quê? Porque essa terra vai passar. Esse Deus falso, tão sutil, que tenta dominar a nossa intenção, tenta dominar o nosso dia, tenta dominar as nossas vontades, porque coisa, perigosa esse celular hoje, que tem Shopee, que tem Temo, e tem AliExpress, e tem Mercado Livre, e tem Amazon. Como é fácil ceder às concupiscências da nossa carne. Como é fácil ir no mercado. Gente, o mercado, ele é pensado, cada prateleira daquela, cada cor daquela, para estimular o seu consumo. Quem aqui vai ao mercado e só traz a sua necessidade? Eu não. Eu sempre trago um desejinho. Eu queria esse iogurtezinho grego aqui que eu gosto. Temos que começar a humilhar Mamon. Quando Deus diz, entregue o dízimo, Ele está dizendo assim, quebre o domínio de Mamon sobre o seu coração. Não é para enriquecimento, é para crescimento. Qualquer mandamento que Deus lhe deu é para o seu benefício, não para o dele. Ele é o dono da prata e do ouro. Mas mesmo sendo dono da prata e do ouro, quanto foi que Jesus quis prata e ouro nessa terra? Jesus, ele veio com algo muito peculiar para nós. Quando ele nos coloca para que sejamos dizimistas, e nós podemos entregar isso de forma objetiva, proposital, de falar assim, aqui, alegremente eu entronizo o Senhor no meu coração, e entregamos o nosso dízimo, e ofertamos, e ajudamos. Quando fazemos isso, o Senhor Jesus está falando assim, vocês começaram a entender, quanto foi que a viúva pobre doou? Quanto? Não foi 2 moedinhas não, né? Ela doou tudo. Na escola bíblica, quem não está vindo está perdendo, viu? Pelo amor de Deus. Que tema bom. E o verbo se fez carne. 2, sem ser a de hoje, a da semana passada, nós estávamos falando sobre a viúva pobre. E que impactante foi isso para mim. E a pergunta que Deus me fazia naquele momento era assim, o quanto você necessita de mim na sua vida? A viúva disse assim, tudo. Não é 2 moedas que eu necessito tudo. Tudo da minha vida virá orgulhar o Senhor, vai te dar, sabe, glória, vai trazer o seu nome grande. Eu não quero que nada na minha vida bote o teu nome na lama, Jesus. Eu não quero, quando eu me segurar no trânsito, Pai, sabe que eu tenho dificuldade, mas eu vou me segurar. Sabe, Pai, quando eu estiver na internet e o Senhor sabe que eu tenho dificuldade, eu vou me segurar. Por quê? Porque eu quero dar glória para o Senhor em tudo. Sabe por quê? Deus exige tudo de nós. É simples. Quanto foi que, quando você leu na palavra, que Jesus negociou a sua vida? Você leu em algum lugar ele negociando com o Pai? Não, o pecado deles foi 10, mas faz por 9. Você consegue sequer imaginar Jesus e falar assim, não,
7 bilhões não, me dá uns 3, tá bom. Me dá 122 mil só. Esses 122 mil aqui para mim serve. Quando nós vimos Jesus angustiado em Getsêmani, e aquela é uma das passagens que mais me chocam, suando sangue, e sabendo por tudo que ele ia passar, de todos os abusos que ia sofrer, todas as chibatadas. Chibatada naquele tempo não era cintada de pai e mãe não, tinha um pedaço de metal na ponta, que expunha as costelas. Você já se imaginou tomando uma chibatada dessa? Jesus tomou 40. E depois, aqueles homens tiveram piedade? Não. Pega esse madeiro e arrasta daqui até o Gólgota, raspando nessas feridas. Ele suava sangue. E ali ele falava assim: Pai, todas as coisas são possíveis ao Senhor, se possível for, me passa de mim esse cálice. Você sabe o que Jesus ouviu de Deus naquele momento? Por sua vida e pela minha vida, Jesus ouviu o silêncio do Pai. Naquele momento Deus fala assim: você sabe que eles precisam, você sabe que você tem que pagar o preço. E Jesus entregou cada gota do seu sangue, ao ponto de que ao ser furado saiu água, não tinha mais sangue. Na cruz do Calvário, Jesus não negociou pela sua vida, Ele pagou pela sua vida. E nós temos dificuldade com coisas materiais, nós temos dificuldade de humilhar a Mamon? Não, eu acredito que não, porque se Cristo já se entregou por nossas vidas e nos dá uma ordenança de sejam fiéis nos dízimos e nas ofertas, sejam fiéis, saibam, isso é para seu crescimento, isso é para meu crescimento, isso é para crescimento das futuras gerações que estarão servindo a Jesus até que Ele venha no final dos tempos. Não é para enriquecer pastores. E se o dízimo é usado de forma errada, saiba, a salvação também tem sido usada de forma errada. Assim como os homens pegam Mamon e dão outra forma para ele, continuam com ele abraçadinho aqui, ó. A salvação de Cristo também tem sido utilizada para poder religioso, para poder político, para poder militar. É só olhar para a história e é só olhar para os nossos dias. Os homens têm se dobrado ao Mamon, mesmo fingindo benevolência, doação. E aqui é onde nós não podemos vacilar. Cristo se doou sem reservas. Ele não ficou de, não, cruz não quero não, morrer tudo bem, mas eu quero uma coisa mais light, quero com 80 anos. Ele não negociou, ele denunciou o pecado, ele expôs a boa nova e sofreu por mim e por você. Hoje, meus irmãos, e eu sei disso, é dia de guerra. É dia de guerra. Porque toda vez que você é confrontado com a verdade, você agora tem dois caminhos: aceitá-la e armazenar no seu coração e transformar isso agora em ação na sua vida, ou rejeitá-la e continuar tudo como está. Não acho que é bem assim, e vai continuar tudo igual, e vai continuar tudo igual. Mas o problema é que virá um dia, conforme os nossos amados do sertanejo aqui cantam, a Cida e o Cauã, tudo é igual, até que um dia não é. Vai toda a sua vida normalzinha, tá tudo certo, estou trabalhando, passei no concurso, ganhando dinheiro, qual é o problema?
problema é que você entronizou Mamon, você não está conseguindo tirar ele de lá. O problema é que você não está crescendo espiritualmente. Como é que você quer atingir o cume da montanha, se no segundo degrau chamado santidade você não ultrapassa? Como é que você vai receber outras categorias de pensamento de Deus, se uma coisa tão simples, profanar Mamon, pegar meu dízimo e entregar, não ser alheio às dores dos outros, das necessidades dos outros. Uma das coisas que mais me impactaram quando eu vim para a essência foi que tinha uma mesa de vidro ali, que hoje não existe mais, e ela estava lotada de cestas básicas. E uma das primeiras falas que eu ouvi pastor Túlio falar foi: nós precisamos ajudar nesse tempo de calamidade aqueles que podem menos. Eu olhei para a Lória assim e falei assim: achamos. Na primeira visita. Anteriormente nós passamos 3 anos procurando em uma outra cidade. Nós temos que ofender Mamon. Nós temos que profanar Mamon. Como é que você o profana? Descumprindo os mandamentos dele. Seja simples, como a pomba. É isso que a palavra nos diz. Não há problema em ter. Não há problema, zero problema. Mas há problema em entronizar. Há problema em não fazer as coisas que lhe foram ordenadas. Sim, nisso há problema. E hoje é dia de guerra, meu irmão. É uma guerra interna que não é fácil. Você acha que é fácil vencer Mamon? Comece o dia de hoje. Comece no dia de hoje. E daqui para frente, você vai ver a luta se intensificar. Você vai. Se você já venceu essa luta, apoie quem não venceu. Ore junto, ore por. Aconselhe. Faça, seja exemplo. Mas saibam, apesar de sutil, apesar de ser uma meretriz, Mamon é extremamente poderoso neste mundo que está sob o domínio das potestades e principados. A Bíblia chama este mundo de um mundo tenebroso. Poderoso ele é, mas não foi ele que morreu na cruz e que ao terceiro dia ressuscitou. Não é ele que está sentado no alto e sublime trono. Não é ele que em sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é ele. Não há poder de Mamon sobre a sua vida se você o profana. Se você diz a ele: eu lhe submeto ao meu Deus. E como é que você diz isso? Com palavras? Não. Com atitudes diárias, contínuas, ininterruptas. Você só tem um jeito de profanar Mamon: é não permitindo que ele assuma o controle da sua vida, mas permitindo que o Deus Todo-Poderoso esteja entronizado em você. Rompa com Mamon. Entregue seu coração àquele que se entregou por você. Por quê? Porque o único que pode se sentar no trono e gerar vida em você é Jesus Cristo. Todo e qualquer ídolo que você colocará sentado no trono, ele é criatura e vai consumir você. Vai tirar você do prumo, vai tirar você da direção, vai tirar você da subida, da escalada da montanha, vai tirar você da sua santidade, vai tirar você de relacionamentos saudáveis em Cristo. Entronize a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Faça de Jesus o verdadeiro Deus assentado no trono de sua vida, e tudo se fará novo desde já. A decisão que temos que tomar hoje é se queremos ser dizimistas, generosos e, portanto,
livres. Nenhum Deus lhe dá a liberdade, senão o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Vocês foram hoje confrontados. Eu fui confrontado. A nossa pergunta agora é: o que a gente faz com isso? O alimento hoje foi sólido, duro e para pessoas maduras, que tem que transformar isso agora em atitude constante de crescimento espiritual. Quanto temos deixado de observar as coisas espirituais em detrimento das coisas seculares? Eu lhes convido a ficar de pé. Se você se sentiu tocado, não é uma palavra para sentir arrepios, né? Não é uma palavra para, hoje eu descobri que eu sou salvo. Não é uma palavra assim, eu sei. Mas é uma palavra de ensino que tende a gerar vida em você. E se hoje você se sentiu tocado, ministrado pelo Espírito Santo, não pelas minhas palavras, entendam, eu sou o primeiro a ter que escutar isso. Eu sei disso. Mas se você se sentiu tocado, feche os seus olhos que nós vamos orar, para que o Espírito Santo possa achar lugar em você e em mim. Que o Espírito Santo possa fazer essa transformação de mente e espírito. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, como filhos, como aqueles, Senhor, que entenderam, Pai, o sacrifício de Cristo na cruz, que entendemos, Senhor, todo o Teu desprendimento, Senhor, de glória, para que hoje possamos estar aqui, Senhor, oh Deus, nos declarando filhos de Deus. Oh Deus, fala conosco nessa noite, Senhor, acha em nossos corações morada, faz, Senhor, a diferença em nossas vidas a partir de hoje. O Senhor conhece todas as nossas lutas, o Senhor conhece todos os, Pai, as áreas, Pai, onde precisamos, Senhor, de uma vitória contundente, significativa. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Senhor, visita cada irmão aqui, visita cada um, Senhor, que tem tido, Senhor, dificuldades, Pai, com Mamon. Que o Senhor seja soberano em nossas vidas, que o Senhor seja o Deus Todo-Poderoso também nesta área, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, se estabelece como o Rei dos Reis, como o Senhor dos Senhores em nossas vidas. Assenta-se no trono, Senhor, de adoração, meu Pai, para que nós possamos, Senhor, experimentar, Senhor, a realidade que é espiritual, que nós possamos, Senhor, olhar para as regiões celestes e ali nos acharmos confortáveis diante de Ti, Senhor, para clamar por aqueles que padecem, para clamar por aqueles que têm necessidades, para clamar, Senhor, pela provisão que vem dos céus. Abre, Senhor, janelas do céu sobre aqueles que têm sido fiéis, Pai. Para aqueles, Senhor, que não tem contado, Senhor, esforços, abre as janelas dos céus, multiplica, Senhor, porque ali o Senhor tem encontrado terra boa, Pai, que a semente frutifique na vida deles, em nome de Jesus, Pai. Mas para aqueles que têm encontrado dificuldade, Senhor, oh Espírito Santo, ser paciente, toma pelas mãos, conduz a lugares santos, Senhor, e que eles possam entender, Senhor, a profundidade, Pai, do sacrifício de Cristo, e que doar tudo seja a maior possibilidade em nossas vidas, não seja uma possibilidade remota, mas que doemos tudo, meu Pai, tudo para ver-o glorificado, assim como Cristo se entregou na cruz para glorificar o Teu nome e nos salvar. Assim também saibamos, Pai, interagir com este mundo, glorificando o Teu nome acima de toda necessidade terrena, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus eu oro e Te agradeço por tudo. Amém.